Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e alegria para você. Que a bênção do Deus eterno seja sobre a sua vida em mais um dia que Deus está nos dando de presente, não é verdade? Então vamos celebrar esse dia que Deus fez para vivermos e vivermos com excelência. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira, sempre neste momento, neste horário. Estamos aqui com as nossas palavras de fé, palavras de sabedoria, pérolas de sabedoria e, é claro, sempre com aquele momento da oração da fé por todos vocês. Se você deseja nos seguir em uma das redes sociais que eu indico, o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E você é muito bem-vindo. Manda pra gente um direct. Você está ouvindo nossas mensagens? Você que ouve pelo rádio? Você que ouve pelas plataformas digitais, principalmente a Spotify, ou pelo nosso canal no YouTube? Se possível, compartilhe essa mensagem com outras pessoas ou mande um retorno pra gente, enviando um direct através do Instagram, ou fazendo seus comentários no canal no YouTube, ou mesmo pelo nosso WhatsApp, que nós informamos para você também, sempre aqui para você manter contato com a gente e dar as boas novas, as boas notícias de como você está recebendo aí as nossas ministrações. Recebeu uma graça, uma bênção? Manda um recadinho e diga de que maneira você está nos ouvindo, de qual forma, qual veículo de comunicação que você está nos ouvindo. Compartilhe com a gente e muito bem-vindo ao Agir de Deus deste momento, desta manhã, ok? Muito bem, eu quero compartilhar hoje, provavelmente durante mais esses 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã, algumas lições baseadas em heróis da Bíblia que superaram seus desafios, conseguiram chegar ao seu topo, né? Ou seja, ao sucesso com a bênção de Deus. Então nós vamos compartilhar aqui, eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, vai abençoar muito a sua vida. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero convidar você para o próximo domingo, dia 16 de abril, vamos estar com a nossa equipe às 9h30 da manhã, na cidade de Campo Largo, Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, uma manhã do Agir de Deus. E você é muito bem-vindo a estar conosco com a sua família. Entrada franca, uma manhã de grande bênção, de um grande agir de Deus. Se é possível, vem com a gente em nome de Jesus. Tá bom, gente? Bom, eu quero começar hoje com um personagem chamado Neemias. Neemias é um livro da Bíblia, capítulo 1, do 1 ao 3, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 30º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Vamos aqui compartilhar da seguinte maneira: como você costuma se comportar diante das situações adversas? Como tem sido o seu comportamento, a sua atitude diante de situações adversas que você tem enfrentado ou que enfrentou? Agora, em quem você centraliza as suas preocupações quando elas se sobrevêm? Você não tem algum tipo de preocupação? Como você centraliza as suas preocupações? Agora, para poder ajudá-lo a refletir um pouco sobre as possíveis respostas a essas duas perguntas que eu te fiz, a palavra de Deus mostra que com a ajuda de Deus ou do Senhor, existe sempre uma saída edificante. Assim foi com um dos homens mais notáveis da Bíblia, chamado Neemias, que é os versos aqui que eu acabei de ler para você. Mas vamos aqui narrar um pouco o contexto histórico de Neemias. Neemias
era um dos exilados judeus que foram levados para a Babilônia, na época em que o soberano era Artaxerxes I, rei persa à frente do império. Havia um remanescente judeu que não fora levado cativo, que permanecera em Judá. Porém, numa situação de extrema miséria e desalento, Jerusalém então estava devastada, com seus muros quebrados, suas portas queimadas. A situação lembrava o conhecido dito popular, de nossos dias: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você já ouviu, esse dito popular certamente. Quem ficou em Jerusalém vivia na miséria. Quem foi levado à Babilônia tornou-se escravo. Resumindo, todos os judeus estavam em uma adversidade, enfrentando a adversidade. Bom, gente, a primeira coisa que salta aos nossos olhos quando lemos esses 3 primeiros versículos é que, mesmo vivendo um problema pessoal, pois estava no cativeiro, Neemias se preocupou com as adversidades dos que ficaram em Jerusalém. Neemias não teve uma visão egocêntrica, como se fosse a única pessoa a enfrentar dificuldades. Sua preocupação era com os que estavam longe, os que não haviam sido expatriados e permaneceram em Judá. O seu interesse em saber sobre a sorte dos que tinham ficado faz-nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 8, quando ele faz um elogio aos crentes macedônios. Ele diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. 2 Coríntios 8, 2 a 4. Muito bem, essa passagem que eu li e o seu contexto nos ensinam que, assim como os judeus remanescentes nos dias de Neemias, também os cristãos de Jerusalém, nos dias de Paulo, estavam vivendo um momento muito difícil. Os cristãos da Macedônia, entretanto, mesmo estando em tribulação e dificuldades semelhantes, preocuparam-se com o problema deles. E por que agiram assim? Interessante essa pergunta. Simplesmente porque foram movidos pelo Senhor para estender a mão de ajuda a alguém que consideravam ainda mais necessitado do que eles próprios. O que nos ensina isso, minha gente? Preste bem atenção nesse ensinamento. Isso nos ensina uma verdade de grande significado, a de que, mesmo que estejamos em adversidade, sempre alguém passando, ou sempre haverá alguém passando por uma situação mais adversa do que a nossa. Nessas ocasiões, como servos de Deus e pela operação de sua graça em nossa vida, apesar das nossas próprias dificuldades, poderemos ser instrumentos da providência divina, a fim de que outros sejam abençoados. Que coisa maravilhosa é isso, não é mesmo? Mesmo enfrentando lutas, tribulações, adversidades e precisando de vitória, haverá alguém com maior necessidade que você. E Deus poderá usá-lo para ajudar o outro a ser vitorioso. Tenha certeza disso, pois foi exatamente o que aconteceu, tanto com aqueles cristãos da Macedônia, como no caso aqui de Neemias. Sabemos que há pessoas que se fecham e pensam que só elas têm problemas, que suas provações são as maiores do mundo e que ninguém há que possa ter adversidades semelhantes àquelas que enfrentam. Contudo, meus queridos e minhas queridas ouvintes, não devemos ser uma dessas pessoas de forma alguma. Ao contrário, precisamos estender a mão aos nossos irmãos mais necessitados. Então, seja como aqueles da Macedônia, seja como Neemias, seja você,
tá? Ou seja, se você fizer isso, mesmo que esteja vivendo uma circunstância de grande dificuldade, certamente Deus vai usá-lo para ajudar os que estão na mesma situação. Esses dias, inclusive, em outra ministração que fiz, falei justamente que quando você faz alguém feliz por uma atitude sua, por uma ação generosa, você é abençoado. Você abençoou alguém, trazendo àquela pessoa um momento de refrigério, de alegria, de suprimento, e você vai ser recompensado. É muito tremendo essa questão quando você não pensa apenas em você, mas você quer ajudar o outro que está pior que você. É muito interessante esse ensinamento. E mais um trecho aqui é o seguinte: depois que Neemias ficou sabendo ali da miséria e do desprezo a que estavam submetidos na sua terra, da sua gente, ele reagiu da seguinte maneira. Neemias capítulo 1, verso 4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que interessante a atitude aqui então de Neemias. Quero dizer para vocês, amados, que crer em Deus não é viver imune às adversidades, como se estivéssemos fora do corpo. Não. Há cristãos que se acham santos demais, como se não sofresse nenhum embate da vida, conforme todos os demais mortais. Não foi assim que se comportou Neemias. Sua primeira reação foi chorar. Ele chorou. Uma reação normalíssima, humana e legítima, quando se recebe uma notícia ruim ou quando se é atingido por uma circunstância que provoca sofrimento. Contudo, tem um detalhe aqui. Há aqueles que vivem chorando e se lamentando pela vida toda. Ora, preste atenção, meus amados. É preciso entender que circunstâncias negativas acontecem tanto às pessoas justas quanto às injustas. Reveses atingem otimistas e pessimistas. Entretanto, o otimista reage e pergunta: que devo fazer? E que atitude posso tomar para resolver isso? Já o pessimista fica preso à situação, não consegue desvencilhar-se da adversidade. Embora Neemias tenha tido uma reação humana normal no primeiro momento, não se limitou a chorar e a lamentar a sorte de Jerusalém, ok? Ele teve outras atitudes. Após ter superado o primeiro impacto, resolveu tomar uma atitude. Aqui que está a importância, a gente tomar a atitude certa. No caso de Neemias, a melhor providência a tomar quando se está envolvido pelos problemas, adversidades ou chocado pelas notícias que chegam é não ficar parado, prostrado e pranteando o tempo todo, mas seguir o exemplo de Neemias. Eu quero encerrar aqui com uma oração, porque amanhã não perca a edição de amanhã, que eu vou dar prosseguimento a essa linda história que vai te ajudar muito a superar as suas dificuldades, as adversidades e vencer com a ajuda de Deus. Amanhã então a gente continua mais um episódio baseado aqui na vida e na história desse homem de Deus chamado Neemias. Deus querido e amado, eu quero te agradecer por estar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo sobre estes servos do Senhor, que são exemplo de superação para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero orar em favor de todos aqueles que me recebem com tanto amor e carinho em sua casa, dentro do seu carro, no seu escritório, na sua loja, nos ouvindo pelo rádio, pela internet, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. Eles recebem esta mensagem e eu peço, Pai, dê força, graça, para que esta palavra possa estar sendo realmente algo motivador e inspirador, para que essa pessoa reaja e tenha as atitudes certas para sair deste problema.
Que a tua graça, favor, bondade e misericórdia, Senhor, seja sobre nós e sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus. Senhor, abençoa também aqueles que com muita alegria, com fé e amor, têm semeado uma oferta, uma contribuição em nosso ministério, Agindo Deus. Libera o teu favor sobre eles e seja um dia de prosperidade e de abundância também na área econômica, na área financeira dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não perca, gente, amanhã mais um episódio dessa série de Homens que Venceram e nós podemos vencer também, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.